Bem-vindo! Prosseguindo com os nossos estudos, vamos abordar vários tópicos que certamente vão somar conhecimentos ao seu saber pessoal. Curso de Ufologia em 17 lições, lição 9, UFO pesquisadores sérios e falsos. Tópicos da lição 9, UFO pesquisadores sérios e falsos. Dê pause e leia atentamente o que vamos estudar, ou veja também a versão em PDF. O tema ufologia, conforme estamos estudando até agora, é muito interessante, despertando inquietude em todos os rincões do mundo. Vamos prosseguir estudando o tema ufologia de ponta a ponta. Dentro do quadro ufológico, na psique humana, podemos ter os fanáticos, os aquarianistas, sensatos, céticos e incrédulos em relação à ufologia, discos voadores e aliens. Os incrédulos são aqueles indivíduos que não acreditam em nada relativo à vida extraterrestre ou mesmo à existência de UFOs. Dizem que tais fenômenos são ocorrências atmosféricas. Entretanto, os fatos não se mostram assim. Os céticos, nesse grupo, destacam-se aqueles que ponderam sobre o fenômeno. Os céticos não rechaçam, entretanto, buscam analisá-lo ou avaliá-lo de maneira a elucidar e precisar os fenômenos. Os sensatos são os observadores mais sérios. O seu procedimento é objetivo e científico, baseado em evidências orientadas por pesquisadores confiáveis e organizações sérias, os aquarianistas. Nesse grupo encontramos pessoas que aceitam a existência dos UFOs e extraterrestres, creem que os ETs são criaturas bondosas e querem proteger a humanidade e o planeta de algum fenômeno desastroso. Os fanáticos. Nos fanáticos encontramos os fólatras, ou seja, adoradores das naves e seus tripulantes e coisas semelhantes, né? E aí cria-se a mitomania alienígena. E tem também os paranoicos, que acreditam que os discos voadores vêm para nos escravizar e nos submeter às suas vontades. Então é necessário selecionar tudo isso. Os humanos e extraterrestres. Existe um abismo enorme, não só no aspecto tecnológico, mas, sobretudo, também no aspecto mental, emocional. As diferenças entre os humanoides e terrestres e as autênticas criaturas espaciais são muito grandes. Como dissemos, não apenas no aspecto tecnológico. Os seres extraterrestres são de vários tipos, vêm de vários lugares. Existem os positivos e também os negativos. A maioria, cerca de 95% dos seres extraterrestres, são positivos ou benévolos, e 5% aproximadamente são negativos. Ou seja, tem princípios indevidos, inadequados ou exploradores. É preciso estar atento. Aqui extraímos um trecho do livro Desfazendo Mistérios, de autoria do Dr. Samael Aunveaut, que ele fala dos homens azuis. E aí ele responde várias perguntas sobre esses homens azuis que viriam da galáxia azul. Esses extraterrestres criaram ou estabeleceram bases em nosso planeta há muitos séculos atrás e vem ajudando a humanidade, segundo o próprio Dr. Samael. E ele cita também a Salvador Villanueva Medina, que escreveu um livro dizendo: Eu estive no planeta Vênus. Dê pause e leia atentamente esses parágrafos para compreender melhor o fenômeno. A experiência de Villanueva Medina, que diz que esteve no planeta Vênus. E vamos abordar melhor esse tópico
em lições posteriores. Aqui o Dr. Samael vai respondendo algumas perguntas, como, por exemplo, poderia dar-nos a finalidade de sua vinda, ou seja, da vinda dos homens azuis ao planeta Terra. Leia a resposta. Muito interessante, por sinal. Os organismos dos homens azuis é semelhante ao nosso, segundo o Dr. Samael. Leia atentamente as telas, leia a pergunta e veja a resposta. Uma das perguntas: havendo em nosso planeta outros lugares com melhor clima e vegetação, por que escolheram um local tão inacessível, ou seja, nos polos? E ele responde: os homens azuis têm alguma missão a cumprir nessa época ou no futuro? Ele responde também, veja a resposta. Poderia informar a quantidade exata dos habitantes dessa cidade azul, ou seja, dessa base que os seres extraterrestres da galáxia azul estabeleceram aqui no nosso planeta? É bem interessante e o Dr. Samael vai respondendo às perguntas com uma clareza bastante interessante, colocando os detalhes, segundo a experiência dele, com esses seres extraterrestres, com sua visita a esta base extraterrestre, ou essa base, cidade-base, que os extraterrestres da Galáxia Azul estabeleceram aqui no planeta Terra. Há uma pergunta que diz: diga-nos, que meio de transporte usam dentro da cidade e como se vestem? Ele põe a resposta. Leia a resposta. Dê pause e leia a resposta. Que tipo de alimentação tem e onde conseguem? Leia a resposta. Poderia nos informar que tipo de moeda eles usam? Qual a mensagem que os homens azuis têm para a humanidade na época atual? Confira a resposta. De acordo com o que acaba de nos comunicar, seria possível que nunca nos dedicássemos a conseguir qualquer coisa além? Leia as respostas. E para finalizar, leia esse trecho, onde o próprio autor, Dr. Samael, em outro livro chamado Matrimônio Perfeito, fala de como funciona o disco voador, ou uma nave voadora, um UFO. Ele descreve, segundo a visão dele, o mecanismo de funcionamento desta nave, que não seria exatamente um disco, mas uma esfera voadora. Ele dá alguns detalhes técnicos curiosos. Dê pause e leia atentamente as telas para compreender como funciona uma nave, segundo o Dr. Samael Lanveu. É bem interessante o relato, pois acrescenta dados que nos levam a reflexões. O assunto é muito profundo, vasto e escorregadio. A ufologia, o estudo dos discos voadores e extraterrestres, é algo intrigante. O Fulprax 9. O valor de um homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego, diz Albert Einstein. É algo que nos leva à reflexão. Então precisamos limitar ou compreender melhor sobre o ego. E aqui apresentamos uma técnica para libertar-se do ego. Já explicamos em lições anteriores como relaxar. Vamos avançando na compreensão de nós mesmos, para que cada vez mais fiquemos capacitados não só a viver melhor conosco mesmo, como também com as pessoas que vivem ao nosso redor.
e, ao mesmo tempo, capacitando-nos, quem sabe, no futuro, a ter um contato com esses extraterrestres. Dê pause e leia atentamente cada tela para que saiba como proceder, como fazer. Veja na próxima lição. Vida em Vênus. Astrônomo fala com venusiano. E vários outros tópicos. Te vejo na próxima aula. Até lá!